Amados irmãos, bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da ministração da palavra. Hoje nós vamos estudar as Escrituras Sagradas, Novo Testamento, no livro de Gálatas ou na Epístola à comunidade de Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo, e cujo tema será: não há liberdade a não ser em Cristo. Tema este que nós vamos aprofundar no trecho que vai desde o capítulo 5, verso 1, até o capítulo 6, verso número 18. Constituem objetivos deste nosso programa de administração da palavra, que se inspira na rubrica do coaching espiritual, o de partilhar a boa nova do Evangelho através de programas do ensino ou de formação de líderes espirituais na base das Escrituras Sagradas, para que nós possamos alcançar 4 objetivos. O primeiro é difundir a pessoa do Espírito Santo, enquanto também uma das terceiras pessoas da Trindade, sendo que existe um e único Deus. O segundo objetivo é o de encorajar as pessoas a meditarem continuamente as Escrituras Sagradas, para que lá possam encontrar as respostas a quaisquer adversidades e desafios que enfrentam no dia a dia. O terceiro objetivo é o de inculcar nas pessoas o hábito da oração e vigilância, esta sendo a exortação deixada pelo mestre do ensino, do mestre da oração, que é o próprio Jesus Cristo. E o quarto objetivo é o de unir a igreja. Nós nos mantemos unidos por intermédio do cânon. A cânon, enquanto sendo uma inspiração do Espírito Santo, fez com que a Bíblia fosse formada e aparecesse no formato e na configuração que ela se apresenta atualmente. E esta apresentação, esta topografia, por assim dizer, ou este padrão que é o cânon, é precisamente para manter a igreja unificada. E a melhor forma de unirmos a igreja espiritual de Cristo neste caso, é por intermédio de pregarmos tão somente as Escrituras Sagradas, porque elas são bastante e suficientes para que nós possamos lá esgrimir tudo quanto nós possamos hoje precisar de nutrir para sermos conduzidos por toda a verdade a nível da igreja. Porque Cristo, enquanto o fundador e o Senhor da igreja, ele veio, fundou a sua igreja, lançou os seus fundamentos, discipulou as pedras dos fundamentos e deu-lhes as orientações ou os fundamentos dos mandamentos para que eles pudessem registrar por intermédio dos evangelhos, bem como por intermédio das epístolas que vieram logo a seguir, para que aqui demonstrasse de que forma é que este povo iria ser conduzido até ao regresso de Cristo no dia de Parúzia. Então, colocados esses objetivos, vamos lembrar-nos o que é que nós tratamos na última edição, aqui há 7 dias atrás. Nesta nós falamos ou estudamos a segunda carta dos Coríntios. E esta carta que era também um registro do apóstolo Paulo, nós mergulhamos ou refletimos à luz daquilo que eram as instruções que o apóstolo Paulo havia dirigido àquela comunidade para poder repostar aquilo que eram os riscos de cisão, de divisão que existia naquela metrópole por ocasião daqueles superapóstolos que vieram após ele. O apóstolo Paulo, ele, pela grande preocupação que lhe movia para os cuidados na fé daquela mesma comunidade, ele tratava aquela comunidade como se fosse uma filha. É assim que ele dirige-se para ele, dizendo que ele sentiu um grande ciúme pela sua filha. Isso é resultado dele ter comprometido a sua filha com um homem, que é Cristo, que é o noivo da igreja. Conquanto cabia ao apóstolo Paulo assegurar
que a sua filha fosse conservada na castidade até que ela pudesse ser desposada pelo seu noivo, que é Jesus Cristo. Então vamos agora entrar já para o tema de hoje com mais pormenor. Se nós formos olhar para a estrutura, vamos estudar esse tema em 5 partes. A primeira parte é quando o apóstolo Paulo roga para que a comunidade, que já havia conhecido a verdade transmitida por ele próprio, apóstolo Paulo, ele recomenda que aquela comunidade permanecesse firme na fé. Neste caso, permanecer firme na fé seria conservar a liberdade que eles já tinham adquirido ou conquistado, não é? Então, ele exorta-os a que eles permanecessem firmes daquela liberdade, porque eles haviam sido libertos para gozarem daquela liberdade. E o gozo daquela liberdade seria uma atuação movida pela fé. A fé é essa que atua pelo amor. É isto quanto o apóstolo Paulo vai desenvolver a nível da primeira parte. A segunda parte é quando ele se refere a um engano. Ele diz assim: não vos enganeis, porque ele diz que vocês aceitaram uma pregação, um evangelho, uma verdade, mas agora vocês estão em risco de serem enganados por outras doutrinas. Então, ele aqui exorta para que eles pudessem se manter alinhados e pudessem chamar a sua lucidez para poderem distinguir o bem do mal, o certo do errado. A terceira parte é quando Cristo agora volta a lembrar-lhes qual a finalidade pela qual eles haviam sido libertos. Então ele diz que vocês foram libertos, isto é, vocês foram chamados. A vossa libertação foi um chamamento, foi uma missão. E essa missão é para vocês servirem-se uns aos outros como uma forma de manifestar o amor. A quarta parte é quando ele se refere à manifestação desse amor fraterno dentro da comunidade. Então ele aqui se refere de que forma é que a comunidade em si deveria conviver. Como é que a comunidade deveria cuidar da fé um dos outros. Como é que os líderes espirituais deveriam cuidar da fé daqueles que são mais fracos. Como é que os líderes deveriam exortar, sensibilizar e deveriam conduzir a fé de toda a comunidade para que eles permanecessem unidos e não criassem fricções. Porque um feedback, quando não é corretivo, ou uma exortação, quando não é feita com mansidão, até pode provocar resultados não desejados. Porque em vez deste feedback ser corretivo, pode ser um feedback que pode levar à rebelião, ou à desunião, ou à confusão. Então é isto quanto ele apela sobre de que forma é que este amor deve ser vivido e preservado dentro da comunidade de Cristo. Por fim, é quando ele faz o apelo final e uma exortação para que não voltassem para a circuncisão. Porque ele diz que a circuncisão de nada vale para Cristo. Nem o circunciso, nem o incircunciso agrada a Deus. A única coisa que nos justifica diante de Deus é a fé. Aqui nesta parte final, no apelo à exortação final, ele diz que a única coisa que conta para Cristo é uma nova vida. E essa nova vida é uma vida pela fé. Então é sobre isso que nós vamos falar ao longo da sessão de hoje. Se tivermos assim ter ideia de quais são as palavras-chave que nós vamos usar mais vezes no dia de hoje. A primeira destas é liberdade. Também vamos falar de fé. Igualmente vamos falar da lei. Depois vamos falar também da justificação ou salvação. Não é? Então, estes são os principais elementos ou alicerces que nós vamos trazer, ou aquilo são as palavras-chave que vão ser usadas, vão ser conjugadas ao longo deste estudo de hoje. Então, o apóstolo Paulo, antes de entrarmos aqui, vamos contextualizar este estudo.
Esta carta, Epístola aos Gálatas, foi escrita por volta do ano 54 desta era. Nesta época, passavam cerca de 25 anos após a morte e ressurreição de Cristo e passavam cerca de 18 anos após o início da missão ou do chamado do Paulo, o ministério aos gentios. Então, o que acontece? Paulo, na sua primeira viagem missionária, como está descrito no livro de Atos, ele passa por aquela zona da Ásia Menor, ele foi lá criar ou fundar algumas comunidades cristãs. Depois dele ter fundado essas comunidades cristãs, ele continuou a sua viagem missionária para outros pontos, dando eficácia àquilo que tinha sido a exortação do Mestre Cristo, quando disse: "Ide agora pregar o Evangelho por todas as nações." Então, Paulo estava a cumprir esta missão, este chamado. Funda aquelas comunidades na zona da Ásia Menor e, por viagem, segue para outros pontos. Quando Paulo parte para outros pontos, aquela comunidade foi visitada por outros que se apresentaram também como mestres da palavra. São chamados outros, são povos de natureza judeus cristãos. Então, esses judeus cristãos, quando foram lá visitar, eles foram alterar aquilo que eram os desígnios da fé, ou aquilo que eram os fundamentos para a salvação. Porque o que estava em conta era a questão da salvação. Por que a questão da salvação? Porque o povo judeu, até então, era um povo ou uma raça, uma geração eleita. Então, eles tinham uma forma de praticar a fé. E, quando houve esta transição, que é a vinda de Cristo, o ministério dele, e depois ele lança os fundamentos, e depois, quando nasce Paulo, vem Pedro, são as primeiras pedras. Eles começam, então, a fazer o trabalho da difusão do Evangelho. Então, era um período que estava-se a fazer o quê? Um rompimento, estava-se a sair de um para outro estágio, de uma para outra realidade, de um critério para outro critério, de uma era para uma nova era, de uma lei para uma nova lei. Então, esses judeus cristãos, quando foram para lá visitar após Paulo, eles foram distorcer aquilo que aquela comunidade havia recebido e acatado como sendo instrução para a salvação por via da fé. Em que eles diziam que aquele povo que eram gentílicos, né, eram gentios aqueles. Então, os judeus cristãos foram dizer e obrigar aqueles gentios para que, caso eles quisessem ser salvos, eles deveriam ser circuncidados. Segundo lugar, significa que, ao serem circuncidados, significa que eles passarão a viver para obras da lei. E, acoplado a isso, eles obrigavam também para que eles fizessem aquele cuidado sobre os alimentos, a evitar os alimentos impuros, não é? Então, era este pacote de medidas que eles traziam e que estavam a obrigar para que os gentios assim o praticassem, para que eles tivessem uma fé que agradasse a Deus. Isso chegou ao conhecimento de Paulo. Paulo, quando toma conhecimento disso, então, ele já estando em Éfeso, ele redige esta carta para a comunidade de Gálatas e envia-os. Interessa também lembrar, quem é essa comunidade de Gálatas? Onde é que estavam? Em que geografia que eles estavam? A comunidade de Gálatas é uma região que atualmente corresponde ao atual território da Turquia, que está na Ásia Menor. No século III a.C., os romanos eles ocuparam aquela zona pelo seu poderio militar. E eles passaram a fazer daquilo uma colônia sua. Então, aquela zona da Galácia passou a ser uma colônia do Império Romano, passou a ser uma província do Império Romano lá. Então, também os romanos depois estenderam aqueles territórios em termos de área geográfica, estendendo um pouco mais para o norte. E a área territorial ficou maior de ocupação.
segundo a lei imposta pelos romanos, existiam dois tipos de povos. Existiam os povos livres, existiam os povos que eram escravos. Então existiam dois tipos de pessoas ali dentro daquela comunidade. Então, Paulo escreve esta carta para uma comunidade gentílica que estava neste território, que tinha sido fundado como uma comunidade cristã por intermédio de Paulo no ano 53 após Cristo, sendo que esta região tinha vivido 3 séculos antes uma ocupação e domínio do Império Romano que reclassificou aquele território como sendo uma colônia do grande Império Romano. E, conquanto lá existiam dois tipos de povos. Os que gozavam de plena liberdade, que eram basicamente aqueles que eram naturais de lá, ou que eram os romanos, neste caso, e tinham os escravos que não tinham independência, que eram aqueles que estavam sob jugo da escravidão ou estavam sujeitos às leis de dominação que o Império Romano impunha para aquele território. Então, esta que era a realidade e este que era o contexto da carta à comunidade de Gálatas. Inicia assim a carta, o apóstolo Paulo dirigindo-se a essa comunidade, dizendo assim: permaneceis firmes na liberdade que vos foi concedida. Isto é, ele diz que vocês foram livres ou libertos para gozarem da liberdade em Cristo. O que é liberdade em Cristo? Isso aqui pode aqui suscitar, compreender. O apóstolo Paulo, sobre a liberdade, ele fala de 3 tipos de liberdade, quando ele associa a liberdade como o exercício da consciência. Uma consciência que nos reputa como sendo cidadãos celestiais. Então ele diz, esta consciência que nos torna cidadãos celestiais já nos torna livres. Nos torna livres do quê? Nos torna livres do sistema atual. É um sistema que é regido pelas leis e pelas forças do mundo. Nós, quando somos cidadãos celestiais, adquirimos uma independência, adquirimos uma liberdade. Essa liberdade é a independência. Essa independência que é nós termos sido purificados pelo sangue de Cristo, assim fomos também regenerados. Ao sermos regenerados, significa que nascemos de novo. Somos outras criaturas. Então ele diz que permaneceis firmes. O que é permanecer firme? Ele está a dizer o quê? Vocês adquiriram uma liberdade para que, por ver dessa liberdade, vocês gozassem da liberdade em Cristo. Então, permanecer firme é insistir, empenhar, esforçar-se, manter-se, dedicar-se e não se deixar levar. Não é? Que seria o quê? Permanecer firme dá a ideia da raiz. O que a raiz faz? Quando a árvore matura, cresce, a raiz, ela aprofunda. Então é aquela firmeza. Então ela firma-se na terra. Então ele diz, permanecer firmes na liberdade. Qual liberdade? Ele diz, a liberdade que vocês adquiriram em Cristo, para que possam gozar dessa liberdade. De forma que, ao gozo dessa liberdade, vocês possam conduzir as vossas vidas. O apóstolo Paulo, quando se refere a esta liberdade aqui, ele diz assim que vocês já não estão mais sujeitos à escravidão. E uma vez não estando mais sujeitos à escravidão, a lei já não tem eficácia sobre vós. E ele diz assim que ele próprio Paulo, ele também não aguarda ser justificado pela lei. Porque quem rejeita essa liberdade está a voltar para a circuncisão. Quem aceita a circuncisão, então, está sujeito às obras da lei. Então ele diz que, e quem está sujeito às obras da lei, não é justificado por Cristo. Contudo, o próprio Paulo, ele diz que ele permanece firme a aguardar o quê? A aguardar
a sua liberdade ou a sua justificação. O que ele quer dizer com isso? Ele diz que há duas justificações. Há uma primeira justificação, que é quando nós aceitamos e confessamos Cristo como Senhor e Salvador pela nossa fé. Ele diz que essa é a primeira justificação. Mas ele diz que essa justificação é firmes na fé. E ele, desde então, uma justificação que ele ainda guarda até o seu cumprimento no fim, conquanto ele, por fim, exorta a liberdade pela fé, que é o amor. Porque ele diz assim, que nem a circuncisão agrada a Deus, nem a incircuncisão também não agrada a Deus. Somente o que agrada a Deus é a fé. E essa fé é aquela que atua pelo amor. Depois é quando ele volta já para o engano. Ele dizendo, não vos enganeis. Não vos enganeis com quem? Com aquelas instruções que estavam a ser transmitidas por aqueles outros judeus cristãos que vieram pós ele. Ele diz que eles têm medo das represálias da cruz e das consequências que a cruz tem. Por essa razão é que eles vinham a distorcer uma certa verdade. Então, uma vez que nós já demos paz, porque eles diziam assim, vocês iam tão bem, vocês corriam tão bem. Ele traz mais uma vez aqui a instrução, trazer um paralelismo, uma alegoria com aquela questão da disciplina atlética, que ele diz correr, como se fosse uma competição, como se fosse uma concorrência, né? Como se fosse uma prova. Ele diz que a nossa justificação é uma prova. Aquilo que eu estava a dizer, prova do quê? Está a dizer que a justificação não é só conquistada uma vez. Ele diz que ele ainda guarda pela ratificação dessa justificação lá à frente. Então ele diz que vocês corriam tão bem, no sentido de vocês iam tão bem, mas de repente a vossa fé foi distorcida. Mas ele diz que ele não se conturba com isso. Pelo contrário, ele tem fé que Deus vai perseverar e vai desconservar e vai também agir por eles. E Deus também será por eles. Mas ele diz que ainda assim, aqueles outros que vos tentam desviar da fé, então esses próprios vão colher as consequências do seu próprio desvio. Então, depois de Paulo transmitir essa questão sobre os possíveis enganos, Paulo se refere à circuncisão, ele dizendo assim, que nem mesmo eu não posso pregar a circuncisão. Por que Paulo falou assim? É que pode ter havido um certo engano na interpretação que a comunidade teve na carta que Paulo escreve aos Coríntios, quando Paulo se refere à circuncisão. Então Paulo diz assim, que nem mesmo eu não posso pregar a circuncisão, porque se eu prego a circuncisão, então eu estarei a desprender a cruz, eu estarei a abdicar da cruz. Mas quem eu sou para assim o fazer? Então Paulo diz que eu sou apegado à cruz. Logo, se eu sou apegado à cruz, eu não posso pregar a circuncisão. Depois é quando Paulo já volta para o padrão de conduta cristã. Ele diz vida cristã. Então, ele sobre a vida cristã, ele agora já fala num discurso direto para aquela comunidade. Ele diz assim, irmãos, é como ele se dirige, vira-se para eles. Ele diz assim, que vocês, irmãos, vocês foram chamados. O que é ser chamados? Vocês foram confiados uma missão. Isto é, vocês ao serem salvos foram levantados, foram chamados para poderem servir. Então ele diz, vocês foram chamados para usarem dessa liberdade, a fim de que o uso dessa liberdade seja para vocês vos servir uns aos outros por intermédio do amor. Não é? É o que o apóstolo Paulo abre esta parte para dizer. De seguida ele diz assim, mas tendo cuidado, vigiai sobre essa mesma liberdade. Ele diz, o que ele quer dizer quando dizer vigiai sobre essa mesma liberdade? Ele diz assim, é que vocês foram salvos para poderem gozar dessa liberdade, para que o gozo dessa liberdade não vos conduza à libertinagem. O que seria a libertinagem? Seria viverem para satisfazer as paixões da carne. Então ele diz, agora que vocês foram libertos, não andem pela carne, mas andem pelo Espírito.
Porque ele diz que quando nós andamos pelo Espírito, então as obras da lei já não têm eficácia. Então ele diz, andei pelo Espírito, porque anda em Espírito gera ou produz ou atrai aquilo que ele chama dos frutos do Espírito. Então ele diz os frutos do Espírito. Atenção, ele primeiro pluraliza, diz os frutos do Espírito. Depois ele singulariza, diz mais o fruto do Espírito. Quando ele se refere aos frutos do Espírito, ele diz que esses frutos do Espírito resultam da fé em servir-nos uns aos outros pelo chamado que nos foi concedido para que através desse serviço nós possamos nos amar um ao outro. E nesse amor um ao outro nós possamos andar em espírito para produzirmos os frutos que são o amor, a paz, a mansidão, a benignidade, a bondade, a justiça. Ele diz sobre esses frutos, não existe lei. Não existe lei. Por quê? Porque esses frutos estão sujeitos à lei do amor. Então lá em cima, o apóstolo Paulo, quando ele diz que vocês foram chamados para servirem-se uns aos outros por intermédio desse amor, ele diz porque existe uma palavra. Ele diz palavra, não diz frase. Existe uma palavra que foi substituída. Ele diz, porque vem um outro mandamento. Ele diz, amardes ao próximo como vós amais a vós próprios. Esta sentença, esta frase, que ele diz palavra, mas a palavra que ele estava a se referir é o amor. Mas é uma frase. Amais ao próximo como amais a si próprio. Ele diz, há uma palavra. Esta sentença é o quê? É aquilo que se chama da lei do amor. Então, essa lei do amor, que foi a lei trazida por Cristo, veio para reformar ou substituir a lei do Sinai ou a lei do Antigo Testamento. Por essa razão é que ele diz que os frutos, depois ele diz, mas o fruto do Espírito é o amor. Isto é, de todos aqueles frutos que nós fizemos menção, o amor é o primeiro e o principal desses frutos. Porque ele diz que a fé, quando ela é manifesta na nossa vida cristã, ela é observável pelo padrão de amor. Então, qualquer pessoa é justificada pela forma como demonstra o amor, enquanto uma forma de servir uns aos outros, por intermédio da fé e por intermédio da justificação, que é o resultado da liberdade que a pessoa conquistou quando confessou Cristo. Aqui, depois, ele quando se refere à liberdade para servir, ele diz, mas tendo cuidado com os frutos da carne, que são os maus frutos. Quem anda pela carne atrai os frutos da carne. Quem anda pelo Espírito atrai os frutos do Espírito. Depois ele diz que, depois ele também faz uma analogia entre a carne e o Espírito. Ele diz que esses dois estão sempre a conflituar, estão sempre a lutar, estão sempre a opor-se. O Espírito e a carne. Logo vence aquele que estiver mais forte. Então, esses são os argumentos que o apóstolo Paulo usa para se referir ao padrão de vida cristã através da liberdade para servir. E essa liberdade para servir que é a forma de amar ao próximo. E o amar ao próximo é, por sua vez, aquilo que ele chama da lei de Cristo ou da lei do amor. Depois ele se refere ao amor fraterno na comunidade de Cristo. Quando ele se refere ao amor fraterno na comunidade de Cristo, ele depois aqui fala de uma nova lei. Ele diz que é lei de Cristo. Vamos perceber o que é a lei de Cristo aqui, quando ele se refere ao amor fraterno dentro da comunidade. Então o apóstolo Paulo inicia esta secção dizendo assim: irmãos, se algum de vós for encontrado em falha, em desvio, dentro da comunidade, vocês, os líderes espirituais, os mais maduros na fé, corrijam ou repreendam essa tal pessoa com mansidão. Com mansidão. De seguida ele diz assim: carregai os fardos uns dos outros,
porque se assim procederem, estarão a praticar a lei de Cristo. O que é a lei de Cristo? Nós sabemos que basta tão somente a cada um de nós carregar o seu próprio fardo, que é carregar a sua própria cruz para ser salvo. Isso é líquido, não é isso que está em discussão. O que ele diz é que, para além disso, nós devemos, dentro da comunidade, praticar esse amor dentro da comunidade, que é um amor fraterno. Para quê? Para que, ao jogo e ao serviço desse amor fraterno, nós possamos nos exortar ou corrigir uns aos outros. Depois ele diz que uma pessoa que está fraca na fé não vai conseguir, tampouco vai ter poder de fogo, que é a sua palavra, de corrigir uma outra pessoa que é encontrada em falha. Por quê? Porque ele também não tem moralidade para fazer isso. Então é daqui que ele exorta a nós andarmos na fraternidade e a buscarmos repreender ou corrigir ou exortar as outras pessoas com a devida mansidão, porque essa é uma forma de demonstrar o amor e o cuidado para com o outro. De seguida, quando ele diz, carregai os fardos uns dos outros. Aqui, sobre a questão de carregar os fardos uns dos outros, é lícito, que é líquido, que nós devemos, nós carregamos os nossos fardos. E que somente pelo fato de nós carregarmos os nossos fardos, isso não nos torna superior aos outros. E nós não devemos também nos gloriar por esse fato. Se nós suportamos o nosso fardo, amém, que nós nos gloriemos somente disso. Não nos gloriemos pelo fato de nós conseguirmos carregar o nosso fardo, que os outros não querem. De contrário, ele diz, suportai os fardos uns dos outros. Então, quando nós suportamos os fardos uns dos outros, estaremos a imitar a Cristo, porque ele diz que esta é a lei de Cristo. É a lei de Cristo. Por quê? Porque Cristo suportou, carregou o fardo de toda a humanidade. Aqui ele está a referir-se a nível da comunidade, e nós suportamos os fardos uns dos outros. Ele disse, fazendo assim, estaremos a praticar a lei de Cristo, porque assim estaremos a imitar a Cristo, que carregou o fardo de toda a humanidade. É aqui que ele se refere à lei de Cristo. E para terminar, ele faz um apelo final e uma exortação. O apelo final que ele deixa era para que a comunidade tivesse cuidado em conservar a sua fé e não acolhesse ou não acatasse aquilo que estava a ser erroneamente instruído, para que eles regressassem à circuncisão. Porque se eles regressassem à circuncisão, eles estariam a rejeitar a Cristo. Rejeitando a Cristo, eles estariam a voltar à escravidão. Então, o apelo que ele faz era para que não regressássemos à escravidão. Porque se nós, aqueles que estavam a pregar aquelas inverdades, aqueles próprios faziam isso porque eles queriam escapar ou queriam fugir ou impedir-se das consequências da cruz. Por essa razão é que eles insistiam para que o povo se circuncidasse da forma que eles se gloriassem da carne das pessoas. Então, este é que é o apelo que o apóstolo Paulo deixa. E a exortação que ele deixa associado a esse apelo é para que nós pudéssemos nos gloriar em Cristo. Ele diz assim, se eu tiver que me gloriar em alguém, vou me gloriar na cruz de Cristo, vou me gloriar em Cristo, vou me gloriar nesta cruz que eu hoje testemunho por Cristo e que eu também carrego. Então, ele termina isto com aquelas despedidas comuns, misericórdia, paz, graça e a união do amor na fraternidade em Cristo. Tendo chegado a este ponto, abre-se um momento para interação através da colocação de observações, comentários, dúvidas, para podermos amadurecer e aprofundar esta nossa reflexão do dia de hoje, que tem como tema não há liberdade a não ser em Cristo. Muito obrigado. A paz, irmãos. Obrigado. Eu tenho aqui umas questões para melhor entendimento. Como ser liberto se cada um se sente
liberto, livre de tudo quanto quer viver. Tem outra liberdade? Como ser liberto se cada um se sente liberto, livre de tudo quanto quer viver? Tem outra liberdade? Quanto quer viver. Sim. Tem outra liberdade? Para ser justificado pela fé, qual é a obra a desempenhar? Qual é o poder que está no amor? No amor. Sim. A quem devemos amar? Aos irmãos da fé ou a qualquer pessoa? O que devemos aprender com o carregamento de fardos uns aos outros? Muita paz, irmãos. Gostaria de saber, relativamente quando se tratava sobre... Quando o Amado falava sobre o fato de termos que suportar-nos uns aos outros e termos que carregar o fardo de uns dos outros. Gostaria de saber se o ato de abster-se de uma prática que escandaliza o nosso próximo seria carregar o fardo desse próximo. Seria carregar o fardo. Estaremos a carregar o fardo do nosso próximo. E a outra questão e seria esse um limite da liberdade? Sim, só para enaltecer, nós temos que carregar o fardo de uns dos outros. E temos aquilo que é a liberdade em Cristo. Então, o fato de termos que nos abster de certas ações, de certas coisas, seria este o limite da liberdade? O fato de termos que nos suportar uns aos outros, a fraqueza uns dos outros, nós carregamos. Eu não posso praticar uma coisa que escandaliza o meu próximo. Eu sou liberto em Cristo, poderia ter feito aquilo, mas não posso fazer porque o meu próximo vai ficar escandalizado. Certo. Estimados irmãos, saudações. Tema muito interessante. Gostaria de começar o tema com uma reflexão de todos nós. E em algum momento tem sido um tema de debate em vários fóruns. Eu acompanhei um debate mais ou menos ligado a este tema, onde queria relacionar este tema com uma das questões que foram apresentadas no debate. Não há liberdade a não ser em Cristo. Como é que este tema olha para os não praticantes do cristianismo? De seguida, gostaria de saber o que é liberdade em Cristo e como alcançamos. Como alcançar essa liberdade em Cristo? Qual é o alimento necessário para nos afirmarmos na fé e na liberdade em Cristo? Qual é o maior engano que a nossa fé pode cair? Como hoje posso servir dentro da minha comunidade e ser um exemplo de uma fé viva? E ser um exemplo de uma fé viva e firme. De seguida, como cultivar o amor a Deus e ao próximo? Como é que podemos carregar
os fardos uns dos outros dentro da sociedade em exemplos práticos. Quais são as consequências da cruz rejeitadas pelos falsos pregadores? Como é que o cristão deve conservar a sua fé e a liberdade em Cristo? Conservar a sua fé e a liberdade em Cristo. E para fechar, como é que a palavra, como Bíblia, pode ser um instrumento de apoio para afirmarmos a nossa fé em Deus? Obrigado. Amados, muito obrigado pelas questões que foram aqui colocadas. Irão contribuir para tornar este nosso estudo mais interessante e mais completo, na medida em que são perguntas muito próprias, ligadas ao tema que nós tratamos e que também vão permitir com que possamos trazer outros elementos, outras passagens que possam consubstanciar e justificar tudo quanto tratamos também aqui nesta passagem. Como nós sabemos, nomeadamente, para a interpretação das expressões idiomáticas, não basta somente encontrarmos o significado ou a significância ali, mas também se nós encontrarmos uma outra passagem nas Escrituras Sagradas que encontra um ensinamento paralelo àquele, também é uma forma de confirmar. Por quê? Porque é o papel do Espírito Santo. Se é o Espírito Santo que inspira quem registra, então deve ser o mesmo Espírito que inspira quem interpreta, para que se produza o mesmo entendimento, aquilo que nós chamamos de produza uma mesma significação, porque o significado ele é único, é estático, mas a significação ela pode alterar ao longo do tempo, porque aí concordo, não só o significado das normas de linguagem foram usadas, mas também o próprio processo mental de produção desta significância à medida em que nós vamos ler para formar uma compreensão. E, por fim, depois dessa compreensão, podemos obter uma interpretação daquilo que nós queremos estudar, que hoje é o tema não há liberdade a não ser em Cristo. Então, a primeira dessas questões é como ser liberto se cada um se sente liberto e livre de tudo quanto quer viver. Haverá uma outra liberdade? Ok, eu percebo nesta formulação que está-se a referir que cada um é liberto e livre de tudo quanto quer viver. Mas, amado, isso não é verdade. Não é verdade. Nós não somos libertos. Nem as pessoas não são livres até de pensar. Até de pensar. As pessoas não são livres nesse sistema, nesse mundo que nós vivemos. Não é verdade. É por isso que até é uma pergunta muito boa mesmo nesse sentido mesmo. Porque o que acontece é que nós temos faculdade mental de livre-arbítrio? Sim, temos. Isso é uma coisa. Mas será que nós exercemos? Aí é que a questão é outra coisa. Então, é nesse sentido que eu digo. Nós não temos a liberdade de exercer o nosso livre-arbítrio no sistema que nós vivemos, neste mundo que é dominado pelas trevas. Não temos essa liberdade. Tem outra liberdade? Sim. Tem a liberdade em Cristo. O que acontece? Esse sistema que nós vivemos é um mundo opressor. Este mundo opressor é um mundo que é governado pelas leis materiais. Essas leis materiais, elas explicam de que forma é que nós podemos alcançar os desejos e as necessidades da carne. Da carne. É um mundo que tu vives. Nós vivemos num mundo material, que este mundo prescreve leis, sistemas para o cuidado da carne e não para o cuidado do espírito. Então, quando a pessoa rejeita a si próprio, quer rejeitar o sistema, quer rejeitar o mundo, aceitando as instruções de Cristo, então
ali a pessoa, quando rejeita a si próprio, nasce de novo, como? Carregando a cruz. Você está a rejeitar o mundo, está a aborrecer a si próprio, está a aborrecer aos próprios, está a aborrecer o sistema. Está a ir contra, está a ir em contramão do sistema. Aqui são as leis naturais. Quem vai em contramão do sistema, não é? Passa a adquirir uma nova vida. Por quê? Porque passa não a viver em função da lei do homem, mas passa agora a viver sob o governo da lei de Deus, da lei espiritual. Duas leis. Uma que é a norma da lei de Sinai, os mandamentos. Outra que é a norma da lei de Cristo, que é o quê? Que é o ministério de Cristo, que é o novo nascimento. Então, quando nós rejeitamos a nós próprios, rejeitamos o sistema, não é? Adquirimos uma outra liberdade. Que liberdade é essa? É a liberdade em Cristo. Quando nós adquirimos essa liberdade em Cristo, então nós ali, a partir daquele momento, já não estamos sob o governo da lei para que a lei nos justifique. Não somos justificados pela lei, mas somos justificados por aquela fé. Então, esta liberdade que nós adquirimos chama-se fé. Então, a questão é, existe outra liberdade? Sim, existe outra liberdade. Como é que se chama essa liberdade? Que liberdade é essa? É a fé. Então, quando nós adquirimos essa nova liberdade por via da fé, nós passamos agora a ser justificados por essa nova liberdade que é a fé em Cristo. Então, quando nós somos justificados em Cristo, significa que nós agradamos a Cristo. E quando nós agradamos a Cristo, então Ele vai nos justificar, Ele vai nos glorificar, Ele vai nos aprovar. Já não é um governo do mundo, não é um governo observável, é um governo celestial. Já não estamos a viver para a glória deste mundo, mas estamos a viver para a glória para além deste mundo. E quem nos justifica agora já não é o homem, não é o mundo, não é o sistema, mas é sim Cristo. Então é sobre isso que o apóstolo Paulo se refere quando fala da liberdade. Por que ele usa o termo liberdade? É que aquela comunidade de Gálatas tinham livres, pessoas livres, mas tinham também pessoas escravas. Não é? Então por isso o amado perguntou: como ser liberto se cada um se sente liberto? Não. Nós ainda, o mundo é um sistema, o mundo escraviza. Quem nos escraviza? É o Satanás. O Satanás é que é o grande opressor neste mundo. Satanás é o faraó, é o Egito. Lá atrás, que é no nosso passado, há 3 estágios de liberdade. Há a liberdade do passado, o jugo da escravidão do passado. Que escravidão é essa? É aquela escravidão do Éden, que o homem adquiriu quando rejeitou a lei de Deus. Então todo o indivíduo que nasce como uma criatura de Adão, descendente de Adão. Consequentemente, nasce com aquela inclinação. Então ainda não é livre. Então você não nasce livre. Quando você se torna livre? Você se torna livre quando você se reconcilia com Deus. Como? Rejeitando aquela inclinação. Então, pela fé em Cristo, você adquire a primeira liberdade. Depois há uma segunda liberdade, que é hoje, aqui, agora, no momento presente em que estamos. Essa liberdade, somente goza dessa liberdade toda aquela pessoa que continua a perseverar e a viver, a esperar por aquela justificação que ainda está lá no futuro. Então, no presente, goza da liberdade em Cristo todo aquele que é por Ele justificado. Porque se a pessoa for justificada no passado, mas depois não seguiu as obras da fé, mas seguiu as obras da carne, então hoje essa pessoa já perde a liberdade em Cristo, que é a liberdade presente. Mas há também uma liberdade no futuro, que o apóstolo Paulo se refere. Quando ele fala do cântico da vitória, esse cântico da vitória, quando é que há de ser? Há de ser quando Cristo regressar e levar tudo à plenitude.
Então, nesse momento, também somente aqueles que estiverem selados, que tiveram o selo divino, os 144 mil, esses é que vão conservar a sua liberdade e naquele momento eles vão adquirir um passaporte para terem acesso ao reino eterno de Cristo e lá vão poder, todo momento, celebrar a vitória de Cristo. Então, era isto que nós podemos trazer para podermos perceber a questão da liberdade. 2. Para ser justificado pela fé, qual é a obra a desempenhar? Então, e falamos, agora que estava referindo na primeira questão, sobre qual é a obra então que devemos desempenhar, já vimos qual é a obra. A obra é que para nós sermos justificados pela fé é que quem nos justifica é Cristo. Qual é o padrão que ele usa para nos justificar? É termos e confessarmos a fé nele. Então, qual é a obra que vai fazer com que nós tenhamos uma fé e sejamos justificados em Cristo? Então, essa obra é o batismo. É o batismo. É uma obra divina, é uma obra espiritual, não é uma obra do homem. E, atenção, que o batismo é, como nós dizíamos, é a obra de Cristo, é a convocação, Ele que nos chama e elege para esse batismo. Por isso é que o apóstolo Paulo aqui dizia que a vida cristã é uma liberdade para servir. Em que sentido ele quis dizer isso? Ele quis aqui dizer que todo aquele que tiver sido justificado pela fé adquire uma liberdade para servir através do amor. Servir por quê? Porque ele diz que nós, ao termos sido libertos em Cristo, isto é um chamado. Quando Cristo nos liberta, ao mesmo tempo está a chamar-nos, está a convidar-nos, está a nos dar uma missão do quê? De servir ao próximo, através do amor. Então, isto é uma obra, como estamos a ver, que não acaba. É uma obra em que agora nós somos regenerados por Ele, somos chamados por Ele, somos justificados por Ele, somos regenerados por Ele e passamos depois a fazer parte do seu exército para continuar a levar a obra para o trem. Então, o amor de Cristo não se destina para nós. Não. Ele nos amou, ao ter nos chamado, era para que depois nos chamasse para nós depois amarmos a outra pessoa. Então o amor não para. Porque o amor dele não é para vir ficar com nós, não é para vir ficar parado. Então ele diz que esse amor nós temos que praticar, temos que demonstrar, porque no futuro nós vamos ser justificados pela prática do amor. Então essa prática do amor é o cumprimento da missão do chamado que ele nos concede ao nos justificar pela fé. Número 3. Qual é o poder que está no amor? Uma pergunta também muito forte e muito boa ligado a isto. E também falamos antes disso. Porque o amor tem poder, sim tem poder. Por quê? Porque é o amor que nos justifica quando? Lá à frente. A fé nos justifica quando? Hoje. Por isso o apóstolo Paulo dizia que Paulo também aguarda a justificação lá à frente. E essa justificação lá à frente vai resultar da qualidade da fé que tu praticas. Então essa qualidade da fé vai ratificar a tua justificação pela fé. O que é a qualidade da fé? Vai ser o amor que tu praticas. Então essa qualidade da fé, que é o amor que tu praticas, vai te justificar lá para frente. Então este aqui é o poder do amor. É que o amor é uma forma de manifestar a fé. Por isso é que o apóstolo Paulo, quando ele faz aqui um trocadilho entre fé, amor, ele diz assim, que a fé, ela possibilita o amor. A fé modifica o amor. A fé estimula o amor. Então ele diz que a fé é o resultado. O amor é o resultado da fé. Por quê? Porque a fé atua pelo amor. Não sei se faz sentido. 4. A quem é que devemos amar? Aos irmãos da fé ou a qualquer pessoa? Também é uma pergunta muito boa. O apóstolo Paulo se refere a isso aqui nesta parte, quando ele diz o amor fraterno na comunidade de Cristo. Ele aqui se refere à fraternidade, ele se refere
a solidariedade. Esta solidariedade é observada no cuidado que se observa a nível da comunidade, no padrão de vida cristã, que o cristão ele exerce dentro da comunidade, na forma como eles se cuidam uns dos outros. Ele traz como exemplo ali aquelas contribuições. Ele diz assim: aquele que tiver sido cuidado pela fé, pelo outro, então aquele que recebe esse cuidado da fé, também emerge dele um dever recíproco de cuidado redobrado. De qualquer forma que seja o cuidado, seja pela oração, seja para a fé, diz que este amor que atua pela fé é o nosso padrão de vida enquanto cristão. Então, todo cristão tem o que dar, todo cristão tem amor para dar ao próximo. Então, é este cuidado. Se a questão é a quem que devemos chamar? Aos irmãos da fé ou qualquer pessoa? O apóstolo Paulo responde, ele diz, primeiro, a todos. Devemos chamar a todos, quer irmãos da fé, quer irmãos que não sejam da fé. Nós devemos chamar a todos indiscriminadamente. Quer aqueles que estejam na igreja, façam parte da nossa comunidade, do nosso núcleo. Amém. Esses devemos chamar também. Mas também todos os outros devemos também amar de igual forma. O que ele se refere aqui é que nos cuidados a nível da comunidade, por causa dessa reciprocidade, aquilo que chama de fraternidade, fraterno. Então, esta fraternidade é o resultado de comungarmos a mesma fé. Então, pelo fato de comungarmos a mesma fé, há uma fraternidade, há um amor fraternal e recíproco. Mas também, só pelo fato de sermos humanos iguais ao trem, também há uma fraternidade aqui. Já não é uma fraternidade pela comunidade cristã, portanto aqui o denominador, o que cria essa fraternidade não é professar a mesma fé, mas é tão somente por serem feitos criaturas de Deus. Também há aqui um denominador comum, dois, se lembrarmos que Cristo morreu por todos e para todos, e sobretudo para aqueles que estão perdidos. Então aí também encontramos a fraternidade. Então o amor é para todos. Número 5, o que devemos aprender com carregar os fardos uns dos outros? Essa pergunta também é muito boa, todas muito sólidas, muito boas. O que acontece? Aqui, nós, quando se referimos aos fardos uns dos outros, o apóstolo Paulo depois completou esta parte dizendo que assim estaremos a praticar a lei de Cristo. E acho que são poucas partes passadas na Escritura Sagrada que se fala de lei de Cristo. Esta é uma dessas. Suportar os fardos uns dos outros. Antes dele se referir a suportar os fardos uns dos outros, que está ligado a isso, ele primeiro diz assim: se dentro da comunidade algum dos irmãos for encontrado em desvio, em falha, não é? Os líderes espirituais, aquelas pessoas que são mais maduras na fé, devem corrigir, repreender, exortar, mas com mansidão. Depois ele diz que carregai os fardos, não está ligado, está relacionado. Então, quando se pergunta o que é que nós devemos aprender com carregar os fardos uns dos outros? O que nós devemos aprender é que devemos cuidar da fé uns dos outros. E devemos exortar, repreender com mansidão e, de preferência, sem causar vergonha, sem expor aquela pessoa no meio das outras pessoas. Então, são essas formas, é um feedback positivo e corretivo. Porque quando o feedback não é feito de uma forma corretiva, acaba por criar confusão. Você, em vez de modificar ou de melhorar aquela pessoa, vai criar o que é uma clivagem maior, só pelo fato de não saber como repreender. Então, a teologia de Paulo é extremamente importante, porque ele usa de exemplos, sobretudo de exemplos dele próprio, sobre como é que nós podemos resolver problemas dentro da comunidade eclesiástica, dentro da igreja, dentro da comunidade cristã. Ele ensina, transmite, na sua teologia, ele transmite métodos, transmite técnicas, transmite procedimentos, transmite formas de ser e de estar. Eram instruções pastorais, que eram voltadas para aquela fé. Repare, ele diz
Quem for encontrado em quê? Em desvio, o que devemos fazer? Corrigir, mas como? Com mansidão. Isso diz muita coisa. Diz muita coisa. Nós não podemos aqui escolher o que queremos, achamos que é conveniente. Exorta. Quem for encontrado em desvio, exorta. Não. Exorta com mansidão, sim, está completo. Repreende, sim, mas repreende com mansidão, assim está completo. Então, é preciso perceber, há uma teologia aqui que ele está aqui a transmitir, há um ensinamento, há procedimento, há método, é um método que ele está a trazer. Nós falamos de questão de feedback, mas dizemos feedback o quê? Corretivo. Qual é o objetivo de ser um feedback corretivo? É para corrigir. É para corrigir. Se você não der um feedback positivo, que é repreender com mansidão, então você não vai corrigir. Do contrário, vai até piorar. E é isso que se verifica muito. Mas a instrução está aqui. Número 6. O ato de abster-se de uma prática que escandaliza o próximo seria carregar o fardo do outro. Essa pergunta também é muito profunda. Quando nós dizemos carregar o fardo do outro, não é no sentido das nossas práticas que seria o testemunho. Não é na questão de um mau testemunho. Não é nesse sentido. Mas é no sentido de estar ligado, como eu dizia e lembrava agora, está ligado à primeira parte que ele diz que caso alguém seja encontrado em falha, deve-se repreender ou exortar com mansidão. Depois, logo de seguida, o versículo 20 de seguida diz, carregai os fardos. Então, aqui é esta relação. Então, compreendemos por aqui, se fizermos uma interpretação hermenêutica profunda deste trecho, porque há uma relação. O apóstolo, o autor, está a expor um pensamento. Então, temos que trazer tudo isto junto para perceber o que é que ele quis dizer. O padrão de percepção tem que ser o que é que o autor quis dizer, não o que é que nós queremos entender. Senão cada um vai entender como quer entender. Mas se formos a ver o que é que o autor disse, ele primeiro falou do quê? De questão de exortar com mansidão. Depois de seguida ele disse, suportai os fardos uns dos outros. Então, em que sentido é que nós podemos compreender aqui? É que ele está a referir-se não à questão de testemunho, de práticas diante de nós, mas também, naturalmente, pode ser um escândalo nós repreendermos sem modos. Nesse sentido, sim. Mas não era muito no sentido do testemunho, era mais no sentido de que forma, mas também é um testemunho a forma como nós lidamos, porque é uma forma de ensinar e edificar a pessoa e todos os outros quais também estejam a acompanhar e façam parte daquela comunidade. Número 7. Seria este um limite da liberdade? A questão de carregar o fardo do outro, se é ou não um limite da nossa liberdade. Nesse sentido, é uma forma de andar pela fé, de andar pelo Espírito. Em que sentido andar pelo Espírito? É que quando nós andamos pelo Espírito, nós já não estamos sujeitos à lei. A lei foi útil? Sim, foi útil. A lei é importante? Sim, é importante. Por quê? Porque a lei nos lembra sobre o pecado, sobre os desvios, sobre as más práticas. Mas, quando nós andamos pelo Espírito, nós já não mais nos movemos pelas paixões da nossa carne ou pelas concupiscências da nossa carne, quer seja dos olhos, quer seja da carne, qualquer que seja a parte do corpo que esteja deturpada, que esteja impura, não é? Mas este limite de liberdade, quando nós dizemos carregar o fardo dos outros, voltando à questão do limite da liberdade, o apóstolo Paulo diz o seguinte, cada um deve carregar o seu fardo, não é isso que está em discussão, mas ele diz que se nós, para além do nosso fardo, que é a nossa cruz, o fardo no sentido da cruz, cada um carrega o seu fardo, sim, que fardo? A cruz, certo? O que ele está falando? Não está a dizer que nós temos que carregar a cruz dos outros, não, cada um carrega a sua cruz. Quando ele diz carregarmos os fardos uns dos outros, é o quê? É suportarmos uns dos outros, não é? Esta modificação mútua, esta edificação mútua deve ocorrer no local onde ocorre esse ajustamento entre as pessoas.
é no terreno, é quando as pessoas convivem. Não é? É quando as pessoas socializam, é quando as pessoas falam entre si. É quando as pessoas unidas, quando as pessoas estão unidas, elas se encontram, então elas ali estão a professar a mesma fé. Então, essa é uma forma de manifestar a fé. Então, ele diz que cada um carrega o seu fardo, que é a sua cruz, mas se nós carregarmos os fardos uns dos outros, que é o suportar e gerar aqui um ajustamento, então, o que vai acontecer no resultado disso? É que nesse convívio, as pessoas vão se modelando, vão se aperfeiçoando umas às outras. Então, este aqui é o limite da liberdade que se refere aqui em nós carregamos o fardo dos outros. Número 8. Como é que este tema olha para os não praticantes do cristianismo? O tema não há liberdade a não ser em Cristo. Então, este tema aqui olha também para aqueles que não professam o cristianismo. Quer aqueles que professem o cristianismo, dizem ser cristãos, mas que não são cristãos maduros na fé, designados cristãos do átrio. Quer aqueles que ou dizem ser ateus, quer aqueles que demarcadamente professam uma outra religião. Todos estes, Cristo veio e morreu por todos estes, por todos nós. Então, a questão é, como é que esse tema olha para estes? Então, olha também de igual forma como? Porque quando nós praticamos a nossa liberdade em Cristo, então, consequentemente, nós vamos fazer o quê? Se nós praticamos a nossa liberdade em Cristo, vamos aceitar o chamado, a missão que Ele nos confia quando nos concedeu essa liberdade. Que chamado ou que missão é essa? É de servirmos uns aos outros, que é o serviço, que é a liderança de serviço. Então, quando nós nos servimos uns aos outros, estamos a amar. Ele diz, servimos uns aos outros através do amor. E quando você faz isso, você converte pessoas. Há pessoas que quando olhar para ti, só pela tua forma de praticar o amor, de praticar a fé, e onde aproximar-se para ti, e vão dizer, eu nunca vi uma pessoa assim. Isso que você fez hoje é algo que para mim me mudou. E isso é o melhor testemunho que tu podes dar. A melhor forma que nós como cristãos podemos manifestar a nossa fé é, sobretudo, através do nosso testemunho pessoal. Porque o nosso testemunho pessoal mostra a nossa relação íntima que temos com Deus. Como é que tu tens uma relação íntima com Deus? Através da tua espiritualidade, não da tua religião. Através da tua espiritualidade, que é algo interior. É a forma como tu vives a relação íntima que tu tens com Deus. E nessa tua relação íntima que tens com Deus, vai modificar a tua forma de ser, a tua forma de estar, o teu falar, o teu ser, o teu estar, o teu agir, as tuas prioridades e a forma como tratas o trem. Então, tu quando fazes isso, vais converter muitas pessoas mesmo. E importa também, só para encontrar uma semelhança com isso, a certa passagem que Cristo dizia aos seus discípulos, acho que o apóstolo Paulo é que trouxe, que se não me engano, foi na Epístola aos Romanos, que dizia assim que trago-vos, porém, um novo mandamento, que é amar ao próximo como eu amei a si. Depois dizia, se vocês fizerem isso, ou vocês praticarem esse amor, as outras pessoas, só de olhar, vão saber que você é um cristão. Então, essa aqui é a forma pela qual nós incluímos os não praticantes do cristão através desta liberdade em Cristo. Faz sentido? Número 9. O que é liberdade em Cristo e como a alcançamos? Pense também, nós já falamos sobre a liberdade em Cristo. A questão seria como alcançamos, também penso que já tínhamos falado antes quando eu referíamos ao batismo. Se não me engano, alguma passagem que se falava de qual é a obra, não é? Referíamos ao batismo, só para não ser repetitivo. Número 10. Qual é o alimento necessário para nos afirmarmos na fé e na liberdade em Cristo? Então, quando dizemos afirmar,
ele dizia o quê? Permanecer firme. Então, quando nós nos permanecemos firmes, estamos a afirmar alguma coisa. Então, ele dizia, quando dizia permanecer firme na liberdade, o que ele dizia aqui para permanecer firme na liberdade? Ele dizia que nós vamos permanecer firmes nessa liberdade ao rejeitarmos o quê? A circuncisão. Porque quando você rejeita a circuncisão, você também está a rejeitar a lei e as obras da lei. E se você rejeita a circuncisão e rejeita as obras da lei, então você está a aceitar a Cristo. Consequentemente, ele diz que aquele que aceita a circuncisão e se submete à lei, então está a rejeitar a Cristo. Logo, para nós nos afirmarmos na fé e na liberdade de Cristo, devemos permanecer firmes na liberdade. Devemos permanecer firmes na liberdade, que, passo a repetição mais uma vez, desculpa, mas é que às vezes a repetição é importante para nós vermos quais são as partes mais importantes. Devemos permanecer firmes na liberdade. Ele dizia que para permanecermos firmes na liberdade, é nós gozarmos dessa liberdade. Por quê? Porque Cristo nos libertou para nós usufruirmos da liberdade em Cristo, de forma a não aceitarmos nem a circuncisão, nem a lei. Porque assim estaríamos a rejeitar o quê? A liberdade em Cristo. Número 11. Qual é o maior engano que a nossa fé pode cair? Um dos maiores enganos que a nossa fé pode fazer com que a nossa fé caia é a questão, por exemplo, de nós concebemos a justificação como sendo uma obra acabada. O apóstolo Paulo, ele traz o seu testemunho pessoal e privado nesta passagem, quando ele diz que, tendo sido justificado pela fé, ele ainda aguarda a ratificação daquela justificação que vai ocorrer lá para frente. Como? Quando ele, permanecendo na fé, produzir o quê? Aquilo que vai ser a qualidade da graça que ele recebeu. O que acontece? Você, quando é justificado, você é chamado. Quando você é chamado, você recebe uma graça. Então você, ao longo do dia, você vai praticando essa graça. E a forma como você pratica essa graça demonstra a qualidade dessa graça que você tem. Então é a qualidade dessa graça que é a forma, que é o tipo e a forma como pratica o amor que vai o quê? Vai assegurar a sua justificação lá à frente. Então nós caímos no erro, um grande engano da nossa fé muitas das vezes. É nós ficarmos apegados em quê? Aquela liberdade do passado. Nós devemos viver para 3 liberdades. Constantemente. Meus irmãos, salvação, fé é um assunto muito sério e muito sensível e muito profundo. E muito profundo. Esse tema, Páscoa, liberdade, salvação, não é? Remete nós a compreendermos, quando nós falamos de liberdade tripartida, 3 liberdades, do passado, presente e futuro. Então, isso faz com que você ore e vigie. É esta constância que ele precisa praticar. Por quê? Porque ninguém sabe o amanhã. E ninguém pode fazer futurologia. O amanhã pertence somente a Deus. Então, de que forma é que nós devemos esperar um amanhã? É na esperança. E como é que nós adquirimos a esperança? Quando praticamos a fé. Então, como vem, a liberdade, ela é um marco, é um ganho constante. E que nós adquirimos todos os dias. Essa justificação é do passado, presente e futuro. Então, é isto que nós temos que cuidar para que a nossa fé não caia. Número 12. Como hoje posso servir dentro da minha comunidade e ser exemplo de uma fé viva e firme? Bem, falamos muito sobre isso. Foi quando nos referimos ao amor fraterno na comunidade. Este amor fraterno na comunidade que derivava da forma como nós demonstramos esse amor. Porque ele, quando começa aqui a dizer permanecer firme,
ele diz que é a fé que atua pelo amor. Depois é quando ele desenvolve aqui, dizendo, não vos enganeis, isto é, não regressem, não recuem, mas sim vivifiquem, testifiquem, caminhem pela fé carregando a vossa cruz. E depois aqui é quando ele diz, porque essa liberdade que vocês adquiriram é uma liberdade que foi concedida para que vocês demonstrassem isso no serviço uns aos outros através do amor. E depois é quando já é que ele finalmente começa a explicar como operacionalizar esse amor dentro da comunidade. Quando ele se refere à questão do quê? De como é que nós exortamos, como é que nós repreendemos, como é que nós nos corrigimos, como é que nós convivemos em face às diferenças. E depois também é quando ele se fala da lei de Cristo, dizendo que carregai os fardos uns dos outros. Então, esta que é a forma como nós podemos servir dentro da comunidade e ser um exemplo de uma fé viva e firme. 13. Como cultivar o amor a Deus e ao próximo. Nesta dicotomia, que até às vezes pode criar e cria um certo conflito, como cultivar o amor a Deus e ao próximo. Há muitas passagens que trazem isto, e uma delas é quando nós estudamos, por exemplo, expressões idiomáticas e eventualmente aquilo que é o conflito entre o amor e o ódio, e a forma como se compreende isso. É que na norma da linguagem hebraica e judaica, que é o que predomina todo o texto bíblico. O texto bíblico foi escrito predominantemente em aramaico, em hebreu e no grego. Essas são as três principais línguas. O que acontece? Na norma da língua judaica, a palavra odiar não significa aquilo que para nós é detestar. Para eles, odiar é amar menos. Mas vou explicar em que contexto. É no contexto de como está escrito, foi traduzido, interpretado, porque já criou confusões em algumas comunidades, nomeadamente nos Estados Unidos. Na década de 70, houve uma comunidade que não entendeu bem quando dizia que há uma palavra que aparece muito nos evangelhos, diz assim, se você não odiar ao seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seu filho, seu irmão, sua comunidade, não poderá agradar a Deus. O que estava ali a querer dizer? Há uma outra passagem que dizem, amar a Deus, odiar. O que quis dizer? O que quis dizer aí o autor? Porque isto realmente é a norma daquela língua. O que ele estava a dizer era, ama mais a Deus, mas não deixa de amar os outros, só que não ama os outros mais do que a Deus. Isso está a dizer. Então, se o amado me pergunta, como cultivar o amor a Deus e ao próximo? É que nós primeiro devemos amar a Deus. Se nós amarmos primeiro a Deus, vamos aprender a saber amar melhor ao próximo. E esse amor, ele se regenera, ele se aperfeiçoa, ele aumenta, ele melhora. Então, nós, enquanto cristãos, à medida que vamos crescendo na fé, a nossa bondade, o nosso amor, a nossa paz, a nossa mansidão, a nossa benignidade, que são os frutos do Espírito, também vão aumentando. Nós ficamos cada vez melhor pessoas, aprendemos a amar melhor as pessoas, dedicamos cada vez melhor. Então, os frutos melhoram com o andar do tempo. Por que melhoram? Se eles melhorarem, reflete que nós também estamos a aprender a amar, também estamos a crescer em Deus. Quando nós crescemos em Deus, então isso se reflete no amor que nós dedicamos. De que forma é que nós demonstramos o amor a Deus? É pela obediência. Se é questão de uma forma direta. Como cultivar o amor? Como cultivar o amor? Obediência. Quanto mais nós obedecemos a Deus, mais agradamos a Ele. Consequentemente, Ele se manifesta em nós. E Ele ao manifestar-se em nós, o seu amor ao manifestar-se em nós através dos frutos. Então, nós vamos praticar esses frutos ao próximo. Consequentemente, se nós amarmos sempre a Deus mais do que as pessoas, à medida que vai crescendo o nosso amor através dos frutos, no amor a Deus, também vai aumentar e melhorar o nosso amor ao próximo.
Então, esta é que é a forma de cultivar o amor, quer a Deus, quer ao próximo. Cultivamos o amor a Deus através da obediência, e cultivamos o amor ao próximo através do amor a Deus. Certo? 14. Como é que podemos carregar os fardos uns dos outros dentro da sociedade em exemplos práticos? Penso também sobre isso já discutimos e falamos quando referíamos que a questão de carregar o fardo uns dos outros tem que ver mesmo com a prática do amor, né? Então, o carregar os fardos uns dos outros dentro da sociedade com exemplos práticos, nós dizemos que é conviver, que é suportar, que é ajustarmos, não é? Que é exortar, repreender, corrigir com mansidão. Então, esta é que é a forma de nós carregarmos os fardos uns dos outros. Agora, exemplos práticos, são esses que nós demos, né? Quando dizemos, o apóstolo Paulo trouxe alguns exemplos, não precisamos inventar muita coisa, só para não sair daqui. Então ele dizia o quê? Ele dizia, se alguém dentro da comunidade for encontrado com uma prática contrária, isto é, imagine, alguém dentro da comunidade é encontrado a praticar um fruto da carne. Qualquer que seja, fornicação, inveja, maledicência, mentira, qualquer que seja essa prática, não é? São exemplos reais. Então o que está-se a dizer aqui? Quando alguém é encontrado dentro da comunidade, entre os cristãos, entre os santos, é encontrado a praticar um desses frutos da carne, então devemos o quê? Exortar com mansidão. Com mansidão. Ao fazermos isso, estamos a carregar os fardos uns dos outros. Porque não estamos a dizer aquele pecou. Não estamos a nos separar das pessoas. Porque isso que separa as pessoas. Nós, quando vemos alguém que é encontrado, devemos nos aproximar daquela pessoa. Porque se vê que aquela pessoa precisa de nós. Precisa de Deus. Não precisa de nós porque nós, como pessoa, precisa de Deus. Nós, naquele momento, fomos usados por Deus para podermos conduzir essa pessoa a Deus. Não é? Nesse sentido. Número 15. Quais são as consequências da cruz rejeitada pelos falsos pregadores? O que acontece? A cruz, sendo uma consequência da vida seguindo os padrões cristãos, ela atrai o quê? Atrai tribulações, atrai sofrimentos. Por conta do quê? Deste mesmo evangelho. O que são tribulações? O que são sofrimentos? São, amados, com muito amor, muito respeito, muita estima. São guerras de Deus. Mas o palco dessa guerra é a nossa vida. Porque Deus tem muitos soldados, somos todos nós salvos. Cada um na sua vida é usado por Deus como seu instrumento. Para quê? Para poder combater o inimigo mortal, que é a trindade satânica. Então, quando nós usamos a expressão, dizemos tribulações, desertos, perseguições. O apóstolo Paulo dizia aqui, como é que vocês dizem que eu prego sobre a circuncidão se eu sofro perseguições, tribulações? Ele, em outras palavras, está a dizer que eu sofro perseguições, tribulações, porque eu prego a cruz. Se eu prego a cruz, então rejeito o que é a circuncidão. Porque quem aceita a circuncidão está a rejeitar a cruz. Certo? Faz sentido. Então, as consequências da cruz rejeitada pelos falsos pregadores é que eles não queriam, estavam a fugir das consequências da cruz. Eram fracos. Não estão preparados, não estão qualificados. Porque isso não é para fracos. Não é para fracos. Aquela missão que Cristo teve não é para fracos. A missão que Cristo nos deu não é para fracos. Nós devemos estar preparados. Número 16.
como é que Cristo deve conservar a sua fé como é que o cristão deve conservar a sua fé e liberdade? Pense também sobre isso, já falamos muito sobre como conservar. Né? Explicávamos de que forma é que o cristão deve pautar a sua vida, quer na comunidade, quer no trato ao próximo, quer no dia a dia. Vimos alguns exemplos. 17 e último, como é que a palavra pode ser um instrumento de apoio para afirmarmos a nossa fé em Deus? A palavra como um instrumento para afirmarmos a nossa fé em Deus. O que acontece é que a palavra é o próprio Deus. Nós, no dia a dia, nós precisamos de ver Deus. Nós, no dia a dia, precisamos de permanecer em Deus. Quando diz permanecer em fé, é o quê? É permanecer em Deus. Como? Quando fala de firmeza, estás a falar do quê? Firmar onde? Na rocha firme. Porque Cristo é a própria rocha. Cristo é que nos fortalece. Então, falamos há bocado de tribulações, consequências da cruz. Consequências da cruz. Consequências da cruz o que são? São perseguições, tribulações. O apóstolo Paulo disse o que é como resposta. Diz que quando ele se sente fraco, se torna forte. Forte é que é em espírito. Sabe o que quer dizer? Como é que a palavra se torna um instrumento? É que a palavra fortalece o nosso espírito. Por quê? Porque no dia a dia, nós vamos ver muitas consequências da cruz. No dia a dia, a todo momento, a toda hora. Então, de que forma é que nós vamos manter aquela justificação que o apóstolo Paulo diz? Eu aguardo, mas enquanto aguardo, ele não está sentado. Como é que vamos conservar e sofrer com alegria? É quando nós, sempre estando ligado a Deus através da palavra, então nós sempre vemos a Ele. Quando nós vemos a Ele, nós então conseguimos ter aquela força, que não é uma força nossa, é o próprio Espírito Santo que nos dá essa força. Essa força o que é? Coragem. Não é uma força física, é uma coragem. Então, quem nos dá essa coragem é o próprio Espírito Santo. Porque é aquela coragem que Cristo, antes de se entregar na cruz, Ele separou-se. Foi ao Monte das Oliveiras, foi separar-se, foi orar. Disse, Pai, se possível, afaste de mim este cálice. O que ele estava a querer dizer? Ele estava a imaginar a dor, o sofrimento, o castigo. E ele achar-se que porque ele realmente em pessoa, em espírito, a carne, não poderia suportar. Não poderia. E ele foi humilde, foi sincero. Por quê? Porque ele dependia do Pai. Cristo não fazia nada sem falar com o Pai. Então ele foi lá, foi chorar, foi ajoelhar, disse, Pai, eu não aguento. Ajuda-me. O que aconteceu de seguida? Veio a coragem, que foi descer um anjo, foi fortalecer a Espírito, a Cristo, imediatamente. Ele depois levantou-se. Não era a mesma pessoa que entrou para a oração, era. Mas saiu como? Saiu transformado. Por quê? Por conta da coragem, que adquiriu como? Resposta. Então, é a importância da palavra. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer o vosso acompanhamento, interesse e presença. Deixem ficar os vossos comentários, questões, sugestões, bem como a vossa apreciação sobre este tema. Este trabalho encontrem arquivado em nossos arquivos digitais. Façam like, gostem das nossas páginas, partilhem com a vossa vasta rede de contatos. Encontrem os nossos materiais nos seguintes plataformas. Nossa página de Facebook, Antônio Sendi, _oficial. Nosso canal de YouTube, Antônio Sendi, _LDA. Nosso aplicativo para Android, Elo App. E nossa página de Facebook, de internet, www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.